Já estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Ano novo, vida nova. Para você que ligou a TV agora, um grande abraço. Estamos conversando sobre essa virada de página que realmente 2014 nos presenteia com 2015. Não é um 2015 para você e para todos nós, muito cheio de realizações e coisas boas. E é o que nós estamos conversando aqui nessa noite. Por isso, claro, quero indicar para você nesse segundo bloco algumas preciosidades que você não pode deixar de ter na sua casa, na sua reflexão, especialmente quando estamos começando um ano novo, não é verdade? Aqui dois livros, ou alguns livros. Em primeiro lugar, eu quero mostrar esse daqui do Padre Fernando Santamaria. Acabou de sair do forno, realmente está quentinho, quentinho, uma maravilha. Um grande abraço ao Padre Fernando. A esperança que transforma o mundo. Uma resposta atual do Concílio Vaticano II, está aqui, ó, vai aparecer aí na sua tela, pela editora Canção Nova, uma maravilha. Se você ainda não tem, você é estudante de teologia, você é estudioso, você que não é que gosta de dar palestras, enfim, catequizar, etc., não pode deixar de ter um livro, uma reflexão boa como essa. A Esperança que Transforma o Mundo, aqui do Padre Fernando, pela editora Canção Nova. Também um outro aqui, A Razão da Minha Esperança, da Érica Vilela, está aqui para você, não é? Érica Vilela, A Razão da Minha Esperança, também aqui pela editora Canção Nova. Tá ok? Mas eu tenho dois livros, especialmente do professor Eduardo Siniachik, não é? Ô, Siniachik, o professor que está aqui conosco, esse palestrante conhecido em todo o Brasil, você que não é, já teve a oportunidade de ter um encontro com o professor, depois manda para a gente também o seu e-mail, você já sabe o nosso endereço, né? empauta@cançãonova.com. Ou ainda, depois, a gente dá outra forma de você interagir com a gente. O professor tem duas obras aqui, tem outras, mas a gente quer apresentar essas duas. Essa que já está na 5ª edição, A Vida é um Milagre, a transformação pelo poder social. Professor, rapidinho, o que fala esta preciosidade aqui? É a trajetória de um homem que passa por uma série de adversidades e aí ele vai se descobrindo. Ele vai se descobrindo e descobrindo um poder que existe dentro dele para viver uma dimensão de vida grandiosa, uma dimensão de vida que ele sempre desejou que tivesse sido desde o início. Maravilha, tá aí, olha. A Vida é um Milagre, a transformação pelo poder pessoal, aqui pela editora Gente. Aqui a gente não tem problema de estar indicando as editoras, não, porque nós queremos, na verdade, levar a você que nos acompanha uma excelente literatura, uma continuidade das reflexões, das provocações que a gente realiza aqui no programa Em Pauta. Então, fique muito sereno em relação a isso. E a outra obra, Transforme Seus Sonhos em Vida. Construa o futuro que você merece. Estamos aí, início de ano, um livro importante, uma reflexão que não pode faltar, né, professor? Com toda certeza. Principalmente para que a gente rompa a ideia do quase na nossa vida. Quase fui feliz, quase realizei. A gente assuma esse compromisso. Exatamente. E esse é um drama, já a gente até toca nesse tema, que é daquelas pessoas que começam e não terminam nada nunca. Começa a fazer uma caminhada, caminha um dia, não continua, começa a academia, para, não continua, começa a ler um livro, só lê a introdução, não vai para frente. Quer dizer, é um drama que muita gente vive, certamente. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Então tá aí para você, boa dica, você não pode deixar de ter esse material e outros tantos, pela editora Voz, pela editora Canção Nova, e as editoras que sempre, conforme os nossos especialistas vão chegando, as editoras também vão estando aí com a gente. E esse contato, o seguinte, você querendo dar uma passadinha na editora Voz, é muito fácil aqui em São Paulo, hein? Editora Vozes, primeiro pelo site, .com.br, você tem ali todos os produtos. Aqui a loja está na rua José Bonifácio, 114, no centro de São Paulo. E a loja Canção Nova, logo aqui no centro, não é? Aqui na rua São Bento, número 43. E se você quiser dar uma ligadinha para a gente, 0 operadora 12 3186 2600. Tá ok? Vamos continuar aqui a nossa conversa, que está muito boa. Antes, porém, vamos dar um pulinho nas ruas e ali fomos verificar com as pessoas o seguinte, essa passagem de ano novo, né? O que essa virada de página significa para elas e justamente as expectativas que as pessoas têm para esse ano de 2015. Então, vamos acompanhar, por favor. Eu vivo normalmente em família, né? Com irmãos, sobrinhos, sogro, sogra, sempre em família mesmo, em casa. Tá meio difícil, viu? Porque
As páginas que eu gostaria de virar, que são as piores, né? Infelizmente, eu acho que elas vão continuar em 2015, que é o lado da política, da economia, né? Infelizmente, ainda vão... As perspectivas não são muito positivas. A expectativa que eu mais tenho é que seja controlada, né, a inflação, né, a economia volte a crescer e que resulte mais empregos para o povo, né, que é o que está faltando, porque da maneira que eu estou vendo atualmente, eu acho que as perspectivas não são muito positivas com relação ao emprego e você sabe que uma casa onde tem pessoas desempregadas, normalmente há discórdia, a desunião, né? E sempre onde há emprego, pleno emprego, a pessoa tem condição de melhorar de vida, tem condição de manter a família e sempre há mais união nesse caso, né? Geralmente em casa, às vezes eu desço para a praia para ver a queima de fogos. Eu vivo muito bem em casa, não gosto muito de sair não. Tem muitas coisas, viu? Muitas coisas corruptas que chateia demais a gente, né? Então, isso eu viraria. Queria esquecer que existe essas coisas. Acho que as eleições, né? E essa parte da Petrobras também. Melhorar a vida, né? Tanto particular como social, totalmente. Que a gente não pode ser negativo. Eu sei que o Brasil passa por momentos difíceis, né? Só que a gente tem que ser positivo. Mas se cada um fazer a sua parte, eu quero fazer a minha parte para que o Brasil melhore, né? Na educação, na saúde, que é tremendo, que a gente vê cada dia, mas assim, cada um querer ajudar também, né? Não só deixar para os governantes. Tá ok, tá aí para você. Professor, uma coisa interessante, uns às vezes encaram um novo ano, às vezes com um certo pessimismo, tendo essas heranças negativas, ninguém se ilude de onde está vivendo, o nosso país atravessa, obviamente, um momento razoável de crise econômica, política, moral, ética e etc., mas... Outros já não, eu quero colaborar, eu quero fazer a minha parte e assim por diante. Então, acho que seria importante agora, você está falando de ano novo, vida nova, o que configuraria, afinal das contas, essa vida nova? Ela pressupõe, de fato, uma mudança pessoal na nossa mentalidade, nas nossas atitudes? Com toda certeza, Padre Hamilton. Agora, eu quero lembrar uma coisa que, assim, a gente fala de inovação, mas o nosso cérebro não é programado para inovar, ele é programado para repetir. Isso é, os mesmos padrões, respostas, estímulos, ele vai ficar repetindo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero viver uma vida nova, mas aí quando ela se dá conta, o piloto automático dela levou ela para repetir o 2014 no 2015. Então, a gente precisa ter uma consciência e um compromisso com aquilo que se deseja viver. Às vezes eu brinco com o pessoal e falo assim, dia 31 de dezembro é o Dia Internacional do Propósito. Dia 1º de janeiro é o Dia Internacional do Esquecimento. As pessoas se propõem, não, esse próximo vai ser diferente, vai ser incrível. E aí no dia 1º ela começa a colocar atenção em tudo aquilo que não vai levar ela para lugar nenhum. Então, a importância de nós compreendermos que muitas vezes o nosso maior desafio somos nós mesmos. Isso é, essa rotina, esse compromisso com aquilo que não nos faz feliz. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, você tem feito mais coisas que te deixam feliz ou mais coisas que te deixam infeliz? As coisas que você fazia na tua adolescência, que te dava muito prazer, você continua fazendo hoje? Porque muitas vezes a gente foi se distanciando e foi criando uma vida chata, uma vida assim, sem sentido, sem propósito. E aí parece que o propósito maior é acordar e trabalhar, ganhar dinheiro, voltar para casa, dormir e acordar. E aí a gente olha e se diz assim, e eu costumo dizer assim, se a gente pegar os momentos memoráveis, eles não custaram nada. E foram muito especiais. São momentos que a gente lembra com muita felicidade. E eu costumo dizer, quando a gente volta para casa, você tem dedicado 5, 10 minutos para criar um momento memorável com a sua família, assim, olhar nos olhos, dizer o quanto eles são importantes, um abraço. Às vezes eu falo assim, mas ainda tem que fazer jantar. Eu falo assim, esquece, café preto, pão com manteiga, maravilha, mas olha nos olhos deles. Eu sempre me lembro dessa passagem, de que adianta ganhar
o mundo De e perder a inteiro, se alma. vier a perder a própria vida, exato. E aí a gente vai vendo e vai se distanciando do quê? A gente vai construindo um império e aí vai se distanciando da vida. Então, parece que ter ganho significa que a gente precisa se distanciar das coisas importantes da nossa vida. Então, por isso que eu diria assim, esse ano, vida nova significa um compromisso. E aí eu até diria, muitas vezes a gente fala assim, eu fico extremamente tocado quando eu vejo voluntários, por exemplo, nas pastorais, e a gente olha e se diz assim, não é que essas pessoas não tenham o que fazer na vida, mas elas arrumaram um tempo para viver um compromisso com alguma coisa maior. Não é que a gente não tenha tempo para viver o que a gente se propõe, o que a gente deseja na nossa vida, mas em algum momento está faltando esse comprometimento com esse resultado maior. Então, é essa coisa de que em algum momento surge uma interferência e eu dou mais atenção para ela do que para o objetivo, o propósito que eu tenho. Então, as pessoas estão se perdendo nas interferências cotidianas. Aí eu digo assim, o trânsito, né, mas não dá para ser feliz com esse trânsito. Né? E aí eu falo, olha, tem pessoas que estão apaixonadas, tem pessoas que estão felizes e aproveita esse tempo do trânsito para pensar o que vai acontecer, o que ela vai surpreender, o que ela vai encantar. E aí você fala, não é o tempo, não é quanto tempo a gente tem, mas é o que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem. Não é quantos sonhos a gente sonha, mas é o quanto a gente está comprometido com cada um deles. E que, aliás, diga-se de passagem, a experiência mística cristã, ela diz justamente que é no tempo que está em jogo a nossa relação com o Senhor. Mas ampliando isso, quer dizer o quê, Frei? Quer dizer, é nesse tempo que já passou, se eu não o vivi bem, se eu não o dinamizei, que está em jogo a minha vida, a minha felicidade, um futuro melhor, uma coisa nova que pode surgir para o benefício das pessoas, etc. e tal. Mas aí fica uma pergunta, o senhor já mais ou menos encaminhou, mas eu também perguntarei ao senhor, falei, como é que a gente faz para romper e para assumir com esse compromisso, etc. Romper com o repetitismo, com a coisa, não é do compromisso do dia, o propósito do dia 31, mas que volta a ser esquecido no dia 1º. Olha, foram feitas várias colocações muito interessantes, seja por parte dos que foram entrevistados, seja por parte do professor. Por exemplo, uma das pessoas que foi entrevistada, faça a sua parte. Não adianta esperar que caia pronto do céu. Nada cai pronto do céu. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. E o primeiro passo da nossa parte é um pensamento positivo. Sonhar. Você saber sonhar, mas sonhar com o pé no chão, evidentemente, né? Claro. Ter projetos de vida. E aí vem o senso de compromisso. Outra coisa que eu acho fundamental, não foi tocada, mas eu gostaria de ressaltar, tem muita gente que acha que se vestir de branco no dia 1º, na passagem do ano, vai dar felicidade. Eu prefiro me vestir de preto, sabe? Porque, afinal de contas, né? Gente, isso tudo é muita superstição. Não vamos comer carne de galinha, porque ela cisca para trás, comer carne de porco, né? Porque e focinha para frente. Uma série de superstições, isso não leva a nada. Agora, isso que o professor colocou, senso de compromisso, você tem um propósito, aproveitar o tempo da graça, e todo o tempo que Deus nos concede é tempo da graça. Só que nós temos que fazer a nossa parte para responder a uma verdadeira vocação. É a vocação para viver cada dia mais intensamente. Tá certo. Sim, professor, pois não? Tem um ponto que, até aproveitando isso, eu costumo dizer que tem duas listas. Desejo que quem esteja nos vendo agora faça uma delas e não a outra. Tem pessoas que têm um objetivo e elas fazem uma lista com tudo aquilo que vai tornar impossível a realização do seu sonho. É isso que o Frei Moser estava colocando. Não vai dar certo por isso, não vai dar certo por aquilo, isso aqui é impossível, isso aqui é difícil, isso aqui... E no final você vai ter razão quando você disser essa frase. Não vai dar, não vai dar, não é possível. E tem pessoas que vão fazer uma outra lista. Tudo o que precisa ser feito para que esse sonho se torne minha realidade. Eu costumo perguntar para as pessoas uma coisa que é a seguinte: se você pensar num problema, você vai perceber que esse problema, ele continua existindo porque você está resistindo a fazer algo que precisa ser feito. Então,
todo problema, ele traz consigo uma solução, mas, ao mesmo tempo, ele vai convidar você a renascer para o novo. Isso é, fazer algo que precisa ser feito. E quanto mais você resiste em fazer o que precisa ser feito, mais dor você vai viver. E mais tempo o problema vai ficar na tua vida. Então, por isso que essa dimensão, né, se você quer algo, o que precisa ser feito, e faça, e assuma o compromisso de fazer. Então, quando essa pessoa aqui disse, eu vou fazer a minha parte, não é? Mas eu gosto de pensar que é essa pessoa que não vai falar da corrupção, mas vai agir, vai sair na rua, vai se manifestar. Eu estava com um procurador daqui de São Paulo, um promotor daqui de São Paulo, e ele estava me falando que eles ficaram com o coração apertadinho quando estavam para votar uma mordaça no Ministério Público. E aí ele falou assim, eu não acredito que isso vai passar. Algo tão injusto vai passar. E aí o povo sai na rua. O povo sai na rua para que essa mordaça não aconteça. De uma forma muito bonita, de uma forma muito dignificante. E aí a gente começa a perceber, e eu coloco em dúvida, que o movimento de vandalistas tenha sido patrocinado pela comunidade, pela população, mas pessoas que tinham interesse em afastar o povo da rua. Afastar essa manifestação honesta e verdadeira, isso é, com esse sentimento pacífico que nós estávamos representando os nossos direitos. Então é esse movimento, esse sim é legítimo, esse me representava e representava a todos nós, mas não esse movimento que afastou, né, e que vandalizava. Os mesmos que queriam colocar mordaça, colocaram os vândalos na rua. Os vândalos na rua. E aí os nossos filhos ficaram com medo de sair na rua e reivindicaram o direito deles. E aí a gente olha e se diz, é para a gente refletir esse ano de 2015, se nós vamos sair na rua para nos manifestar e até mesmo, né, impedir que esses vândalos nos representem, esses corruptos nos representem. Gente, a conversa está muito boa, né? O tempo voa, mas então segura aí que tem mais um intervalinho e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui no Programa em Pauta. Não saia daí, voltamos já.